Olá, meu aluno objetivo! Tudo bem com vocês, meus amores? Para esse nosso novo bimestre, nós vamos falar sobre os cordados e sua biologia. Aqui eu já fiz um esquema básico para que eu pudesse dar essa introdução para vocês. O grupo dos cordados, eu digo que assim, nós na biologia falamos que a partir do grupo dos cordados nós temos todas as outras escalas evolutivas, que é o que eu vou demonstrar para vocês no próximo desenho. Então, você sabe, já estudou que a colonização do ambiente terrestre onde nós vivemos, ela se deu a partir do ambiente aquático. E a partir do momento dessas múltiplas evoluções, dessas múltiplas adaptações, é que esses animais conseguiram aí povoar o ambiente terrestre. Então, três principais características vai ser a notocorda, tá? Essa notocorda, ela vai ser que vai se assemelhar a um eixo esquelético longitudinal, ou seja, ela vai se dispor ao longo do corpo de todo esse cordado, de todo esse ser cordado. Como eu falei para vocês, a colonização ela veio do ambiente aquático, tá? Para o ambiente terrestre. Então, obviamente que este ser vivo, ele é chamado de anfioxo, ele ainda é um ser vivo aquático, predominantemente aquático, e ele vai apresentar notocorda, vaso dorsal ou tubo neural, tá bom? Tanto na parte do dorso, da costa desse animal, quanto na parte ventral deste animal. Vai apresentar boca obviamente, para a alimentação, um tubo digestivo ou um tubo digestório que vai se ramificar, né, pelo corpo desse animal para auxiliá-lo no processo de digestão, terminando em si no ânus. Vai ter algumas brânquias, fendas branquiais, que vai dar a esse ser vivo maior adaptação ao seu ambiente aquático. Vamos aqui para o checklist. Nós já teremos para esse grupo um endoesqueleto. Lembra, meu aluno, que endoesqueleto é um esqueleto dentro do corpo. É uma estrutura de sustentação que está ali dentro do corpo deste ser vivo. O sistema digestório vai ser um sistema digestório completo. Professor, o que é um sistema digestório completo? É aquele que apresenta ânus, tubo digestor, ou, por exemplo, no nosso caso, no caso dos mamíferos, você vai ter boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, né? Essas etapas. E nesse caso você vai ter, no caso dos cordados simples ainda, você vai ter boca, tubo digestor, onde vai acontecer todo o processo de digestão, e o resto de alimento residual vai sair pelo ânus. O coração ele vai poder ser com duas cavidades, como no caso da maioria dos peixes, né? Vai haver contato direto com o sangue arterial, com o sangue venoso. Então, ele vai ter de 2 a 4 cavidades, como é o caso do coração. Eita, não estou sabendo nem escrever, mas coração humano, tá? Então, você tem, como eu falei, grande biodiversidade. Eu digo que a partir desse grupo, esse grupo fundamentou todas as escalas evolutivas. Então, as evoluções elas aconteceram a partir destes exemplares. Você vai ter endoesqueleto, sistema digestório completo. O coração desses seres vivos poderá ser de 2 a 4 cavidades. Obviamente, se a gente falar isso para você, você tem cordado com 2, 3, 4 cavidades. Com relação à respiração, poderá ser respiração CBP,
Respiração cutânea, branquial ou pulmonar. Professor, como que eu vou diferenciar o ser vivo para que eu possa classificá-lo de acordo com a sua respiração? Você vai classificar de acordo com o local onde você encontra este ser vivo. Cutânea, algumas minhocas. Branquial, muitos peixes. Pulmonar, o grupo dos mamíferos. Tranquilo, meus amores? Reprodução. Em sua maioria serão animais dioicos. Lembrem que animais dioicos eu vou ter o macho e fêmea com sexos separados. Macho e fêmea unindo seus gametas. Agora, uma outra coisa que a gente sempre cita para você, que nesse desenvolvimento você pode ter fecundação do tipo interna ou fecundação do tipo externa, tá? Interna, dentro do corpo do animal. Externa, no ambiente onde eles estão vivendo. Vou te dar um exemplo dos peixes. Alguns peixes terão a sua fecundação interna, dentro do corpo, como no caso de baleias, golfinhos, botos e etc. Mas alguns peixes serão fecundação externa, como no caso da... Oh, meu Deus. Ai, me escapuliu o nome agora. Que faz o fenômeno da piracema. Eu esqueci. Vou falar na aula para vocês. Faz fecundação externa, quando o peixe a fêmea vai na frente, deposita os seus ovos, o peixe macho vai atrás e deposita os seus ovos sobre o corpo dessa fêmea. Tranquilo, meus amores, aqui? Aqui foi apenas um checklist. Vamos para a nossa próxima folha, ó. Olha que chique, olha que chique. Agora, meus amores, vamos para a nossa... Vamos para a classe... blá, blá, blá. Vamos conhecer e entender algumas características. Então, aqui eu desenhei para vocês uma escala filogenética, que é uma escala de comparação entre grupos, onde você tem planária, estrela do mar, peixes, sapos do grupo dos anfíbios e a tartaruga aí do grupo dos répteis, se não me fale a velha memória. Então, o que eu quero te lembrar com relação aos cordados? Eu quero te lembrar que do ponto onde nós temos ancestrais em comum, ou seja, onde formou os primeiros cordados, nós vamos ter esse ponto, é como se fosse a raiz de uma árvore, e à medida que os seres vivos sofrem diferenciação, nós também citamos que eles sofreram evoluções, tá ok? Deixa eu aproximar aqui. Então, vamos lá. Primeiro cordado, origem do primeiro cordado aonde, meus amores? No ambiente aquático. Tranquilo? O primeiro cordado que nós temos é a planária. Se você lembra, as planárias são acelomados. Professor, o que é ser acelomado? É não ter tecido de preenchimento. Então, eu posso dizer que os animais celomados apresentarão mesoderme, endoderme e ectoderme. Letra guinda. Então, assim, temos duas diferenciações. Animais do grupo dos celomados e animais celomados. Os acelomados e os celomados. Os acelomados, com a letra A à frente da palavra, indicam uma negação, se não me falha a memória, e significa que eles não apresentarão os tecidos. Ô Senhor, ajudar este professor que vos pede. Eles não apresentarão os tecidos de preenchimento do desenvolvimento embrionário.
Então você sabe que nós temos três: mesoderme, endoderme e ectoderme, que nós só teremos esses três tipos de tecidos de preenchimento nos animais celomados. Professor, mas por que o senhor falou de desenvolvimento embrionário? Porque você sabe, meu aluno, o objetivo que você tem o gameta do macho e o gameta da fêmea. Uniu, se desenvolveu, sofreu sucessivas mitoses, Pedro, ocorreu sucessivas mitoses. Dentro dessas mitoses ocorrem diversas diferenciações. O que são essas diferenciações, professor? Essas diferenciações de células darão origem ao coração, sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema urinário, sistema endócrino, todos os sistemas que contribuem, que estão dentro de um funcionamento humano, tá? Quando eu digo humano, eu também falo, bora retirar a palavra, né? Eu digo dos sistemas dos seres vivos em si. Então, vamos continuar analisando aqui. Então, a partir do primeiro grupo, que é o grupo das planárias, nós vamos sofrer diferenciações. Então, a partir daqui, nós vamos ter animais celomados. Animais celomados apresentarão os três folhetos embrionários. A partir dessa diferenciação, nós teremos também uma outra diferença, chamados dos animais deuterostômio. Os animais deuterostômio, eles terão desenvolvimento embrionário diferenciado, tá? Além desses três folhetos, vai acontecer uma outra diferenciação a nível de núcleo, tá? Perdão, a nível de núcleo não, a nível de camada. Então, você tem três folhetos, né? Meso, endo e ecto. Três folhetos, de fora para dentro. E entre meso e endo, você vai ter uma certa diferenciação embrionária. Logo depois, nós vamos ter animais com presença de notocorda. Presença de notocorda. Olha essa bagunça, meus amores. Essa notocorda, ela vai ser aquela haste de sustentação esquelética. Daí tu lembra de peixes ósseos, peixes cartilaginosos, tá? Essa notocorda vai dar a esse animal maior flexibilidade, maior sustentação. Tu lembras que esses dois grupos de animais são de corpo mole, muitos vivendo em ambientes úmidos e aquáticos, tá? Por não ter uma certa sustentação corpórea. Já com a presença da notocorda, né, que é uma arte de sustentação, você vai ter já animais de maior porte, habitando os mais diversos habitats. Subindo um pouco na escala da evolução, aqui comparado a peixes, aí você vai ter notocorda, aqui você já vai ter presença de vértebras. Então eu posso dizer que aqui você vai ter cartilagens, e ossos. Para o grupo de animais aquáticos ainda. E na última escala evolutiva, você vai ter já animais com presença de patas. Então, dentro desse momento, nós já vamos ter a chegada dos animais que terão patas e poderão sobreviver no ambiente terrestre. Mas olha o que é impressionante aqui, meus amores. Você vai ter um momento de transição. O que é esse momento de transição que eu falo? O momento de transição é o seguinte: vai ser a dependência de alguns animais com relação à água, com esse momento aqui. Por quê que eu digo isso? Porque quando a gente faz a análise do ancestral em comum, né, lá através dos fósseis, deixa eu ver se dá dando para vocês verem, dos fósseis, você observa que num dado momento alguns animais conseguem habitar o ambiente terrestre, mas para eles ainda existe uma certa dependência com relação à reprodução,
né? Correlação, por exemplo, tanto para isso, hoje eu estou muito inteligente, reprodução, quanto para as fases de desenvolvimento. Olha que loucura, galera! Porque você sabe que os anfíbios, sapos, você vai ter estágio larval, estágio com cauda, aí ele vai sofrer metamorfose, o corpo desse animal vai ser completamente alterado e ele vai passar a deixar esse ambiente aquático. Mas, convivendo no ambiente terrestre, ele vai ainda depender deste ambiente para realizar a sua reprodução. Eita, meu Deus, que hoje eu tô um nojo no conhecimento. A partir deste próximo processo, a partir desse ponto em comum, ocorreu novas evoluções e novas adaptações, surgiram os répteis terrestres, aqueles que deixaram totalmente... Ah, professor, mas existe tartaruga marinha. Sim, eu estou falando do jabuti terrestre, para com a tua ignorância. Então, nós vamos ter, por exemplo, o jabuti, que já habita totalmente o ambiente terrestre e consegue se reproduzir, sobreviver e se alimentar. Eita, esqueci aqui, a alimentação. Ah, meu amor, vem para o objetivo sapiens, porque eu tô um nojo na biologia. Então, meus amores, essas vantagens adaptativas promoveram uma maior colonização do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Então, o que a gente pode observar? Que as morfologias e as fisiologias sofreram diferenciação e uma palavra muito chique que eu adoro, especiação. Especiação. O que é essa especiação, professor? Especiação nada mais é do que o surgimento de novas espécies. Eita, meus amores, olha como nós estamos inteligentes hoje. Claro, nós somos Objetivo Sapiens. E vamos para a nossa aula de hoje.